2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 12. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo na carta de 2 Pedro. Diz assim: por esta razão, estarei sempre pronto para vos lembrar essas coisas, mesmo que já tenhais conhecimentos dela, estejais firmados na verdade que já está convosco. Considero justo despertar-vos com certas lembranças, enquanto ainda estou nesse tabernáculo, sabendo que em breve deixarei esse meu tabernáculo, como o Senhor Jesus Cristo assim já me declarou. Mas procurarei esforçar-me para que depois da minha partida também tenhais lembrança dessas coisas em toda a ocasião. Porque não seguimos fábulas engenhosas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória de Deus Pai, quando pela glória majestosa a seguinte voz lhe foi dirigida: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. E nós mesmos ouvimos essa voz dirigida do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra profética, e fazei bem em estar atentos a ela, como a uma cadeia que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vosso coração. Sabei antes de tudo que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja teu nome para todos sempre, Senhor. Mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, diante da tua presença, diante da tua majestade, poder, glória, e nós queremos fazer um pedido singelo ao Senhor. O nosso pedido nessa noite é que o Senhor ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, Senhor, para o entendimento da tua palavra. E não apenas para que possamos entendê-la, mas também para que possamos guardá-la em nosso coração. E assim, consequentemente, possamos colocá-la em prática, porque só assim podemos viver uma vida reta, digna, piedosa, uma vida que agrada ao Senhor. Então, nessa noite, Pai, o nosso pedido é nessa direção. Esse é o nosso pedido singelo, que o Senhor nos ilumine com o teu Santo Espírito, que o Senhor venha transbordar em nosso coração o conhecimento da tua palavra, nos guia por toda a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Então nos conduz na tua palavra e nos livra de que possa ser dito qualquer outra coisa que seja diferente da tua palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor venha me usar como um mero instrumento nas tuas mãos, e que o Senhor me conduza para que tudo aquilo que nós viemos ouvir nessa noite, para que tudo aquilo que eu vier falar nessa noite, seja exclusivamente aquilo que a tua palavra diz. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, é o que pedimos, e nós desde já queremos agradecer ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém? Como a gente tem falado já, hoje a terceira semana, onde a gente está estudando a segunda carta de Pedro, a gente tem falado a respeito daquilo que é, ou daquilo que foi, o motivo de Pedro em escrever essa sua epístola, ou essa segunda epístola, essa segunda carta. E nós dissemos que o motivo pelo qual Pedro escreve a sua segunda carta é diferente do motivo pelo qual fez ele escrever a primeira. Então,
Mais uma vez, eu quero colocar aqui para os irmãos a seguinte pergunta: qual o motivo que levou Pedro a escrever essa segunda carta? Sabendo que a primeira carta ele escreve para encorajar, para fortalecer a fé de irmãos que estavam passando por perseguições. Então ele escreve a primeira carta para que eles possam estar fortalecidos e não desistirem da fé em Cristo Jesus por causa da perseguição. Mas aqui o motivo é outro. O motivo pelo qual ele escreve a sua segunda carta é outro motivo, não igual o da primeira. Então, qual é o motivo pelo qual Pedro escreve a sua segunda epístola? Por causa dos falsos profetas. Wagner, por favor, traz água para mim, por gentileza. Então, o motivo pelo qual Pedro está escrevendo a sua segunda carta é para refutar o falso profeta e, consequentemente, o falso ensino. Ele só começa a falar a respeito dos falsos profetas e do falso ensino a partir do capítulo 2. Mas, por enquanto, o que Pedro está fazendo aqui é mostrar para os seus leitores e, consequentemente, para nós, como é que nós identificamos o falso profeta. Como é que nós identificamos o falso ensino. E só há uma maneira de identificarmos o erro. Só há uma maneira de a gente conseguir verificar e identificar aquilo que está errado. E como é que a gente consegue identificar o que está errado? Quando a gente aprende o que é certo. Então é exatamente isso que Pedro está fazendo aqui no capítulo 1. Ele está mostrando para aqueles irmãos o que é a verdade. Ele está mostrando para os seus leitores o que é a verdade, o que é o correto. Para que depois de mostrar o que é o correto, os próprios irmãos pudessem identificar o que era falso, o que era errado. E, consequentemente, ao mostrar para eles aquilo que era correto, ele também, consequentemente, ele está mostrando quem são os verdadeiros mestres, tendo em vista que os falsos mestres estavam batendo a porta da igreja. Estavam à porta da igreja com ensinamentos falsos. Amém? Amém, irmãos? Amém. Tendo dito isso, quero fazer uma breve recapitulação daquilo que Pedro já falou no primeiro capítulo aqui, desde o versículo 3. Porque os 2 primeiros versículos é apenas a introdução da carta, né? É o que nós chamamos de ação de graças, mas não menos importante. Nós vimos que a ação de graça, que são os 2 primeiros versículos aqui dessa carta, ela é riquíssima. E nós fizemos um culto aqui apenas para estudar esses 2 versículos. Amém? Vocês lembram disso? Estudamos apenas esses 2 versículos. Mas o que Pedro começa a colocar como verdade é a partir do versículo 3. E olha aí o que ele diz no versículo 3. Ele diz que Jesus, pelo seu divino poder, ele nos dá vida e piedade. Então o divino poder de Jesus é o que traz para nós vida e piedade. E que é pelo conhecimento desse poder que nós somos atraídos a Jesus, porque Ele nos chamou pela sua glória e virtude. Então Ele está mostrando aqui a ação de Jesus em nós. Ele está mostrando aquilo que Cristo
em nós, pelo divino poder de Jesus, Ele nos chamou, Ele nos dá vida e piedade e nos atraiu pela sua glória e pela sua virtude. Ele nos chamou pela sua glória e pela sua virtude. E no versículo 4 ele diz que Ele nos deu preciosas promessas, nos tornando participantes da natureza divina, quando Ele nos tirou do mundo pecaminoso, da corrupção do mundo por causa da nossa cobiça. Então ele está mostrando aqui o que foi que Jesus fez. Ele nos dá vida e piedade através do seu divino poder. Depois ele nos deu promessas, nos tornando participantes da sua própria natureza, nos tirando da corrupção desse mundo. Então foi isso que Jesus fez por nós. Amém? E como ele diz no versículo 1, isso foi algo que Ele nos deu, não é algo que nós alcançamos. É dádiva dele. Amém? Todo mundo está acompanhando esse raciocínio? Porque aqui é só uma recapitulação. É claro que nas quartas-feiras passadas a gente aprofundou isso, mas eu não posso mais aprofundar, porque senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. Então foi isso que Jesus fez. Então nos versículos 3 e 4, Pedro está mostrando a obra de Cristo em nossas vidas. Aquilo que Cristo fez em nós. Nos versículos 5, 6 e 7, ele está falando aquilo que nós devemos fazer, ou como nós devemos viver, uma vez que Cristo já fez a obra em nós. Amém? Então ele diz, versículo 5, por isso o quê? Por isso que pelo seu divino poder Ele nos dá vida e piedade, por isso Ele nos atraiu pela sua glória e virtude, por isso que Ele nos deu promessas, por isso que Ele nos tornou participantes da sua natureza divina e nos tirou da corrupção do mundo. Por isso, empregando todo o nosso esforço, acrescentai virtude à vossa fé. Então, o que é acrescentar virtude à fé? A salvação é pela graça mediante a fé. Então, uma vez que Ele nos deu essa salvação pela fé, então nós devemos acrescentar a essa fé virtude, prática, vivência, uma moral elevada. Isso é acrescentar virtude à nossa fé. E depois de acrescentar a virtude à fé, eu preciso acrescentar conhecimento à virtude. Porque eu devo praticar a fé, mas eu preciso conhecer o que praticar. Então eu preciso acrescentar conhecimento à virtude. Depois eu preciso, versículo 6, acrescentar domínio próprio ao conhecimento, porque não adianta só eu conhecer, eu preciso me dominar. Eu preciso dominar as minhas vontades, as minhas ansiedades, os meus desejos pecaminosos, porque não adianta só saber o que praticar, eu preciso ter domínio próprio. Depois eu preciso acrescentar piedade ao domínio próprio. A piedade é uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida onde eu pratico o jejum. Então não é só ter fé, é praticar. Não é só praticar, é conhecer o que praticar. Não é só conhecer, é ter domínio próprio. Não é só ter domínio próprio, é ter uma vida de oração e leitura da palavra. E não é só ter uma vida de leitura da palavra e oração, mas é perseverar em tudo isso. E não apenas só perseverar em tudo isso, mas eu preciso ter fraternidade, ou seja, eu preciso me sacrificar pelo outro. E não apenas me sacrificar pelo outro, mas eu preciso fazer tudo isso em amor. Amém? Então,
Nos versículos 3 e 4, ele mostra o que Cristo fez por nós. Nos versículos 5, 6 e 7, ele mostra como nós devemos viver, uma vez que Cristo já fez o que ele fez por nós. E nos versículos 8 ao 11, ele vai mostrar o resultado de viver uma vida conforme os versículos 5, 6 e 7. E o resultado, versículo 8, é que se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos. Não seremos cristãos ociosos, seremos sempre alguém que está fazendo alguma coisa. E nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca pararemos de querer conhecê-lo, sempre frutificaremos no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Versículo 9, pois aquele que essas coisas existem, não está cego, ou melhor, pois aquele em que essas coisas não existem, está cego, e vê somente o que está perto, tendo esquecido da purificação dos seus pecados. Se nós não vivermos conforme os versículos 5, 6 e 7 está dizendo, nós teremos uma visão limitada e esqueceremos aquilo que Cristo fez por nós, que é os versículos 3 e 4. Amém? Está todo mundo acompanhando o raciocínio? Versículo 10. Portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar vosso chamado e eleição, porque fazendo isso não tropeçareis jamais. Se vivermos de acordo com os versículos 5, 6 e 7, jamais tropeçaremos. E assim, versículo 11, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dito isso, Pedro apresentou para eles a verdade. A verdade é essa: o que Cristo fez por vocês, a maneira como vocês devem viver, uma vez que Cristo fez por vocês, e vivendo dessa maneira, o resultado deve ser isso. Depois de pregar aqui a verdade, porque é isso que Pedro fez com eles, Pedro pregou a verdade. Dos versículos 12 ao 21, Pedro vai falar o que eles devem fazer com essa verdade, ou o que deve ser feito com essa verdade que ele acabara de anunciar para eles. Então, em primeiro lugar, dos versículos 12 ao 15, ele vai dizer que essa verdade precisa ser repetida. Ela deve ser continuamente repetida. Que eles não devem parar. E que Pedro não parou. E eles também não devem parar de repetir essa verdade. É isso que ele vai tratar dos versículos 12 ao 15. Dos versículos 13 até o versículo, ou melhor, do versículo 16 e versículo 17, ele vai falar que essa verdade foi atestada por eles, os apóstolos, que eles são as testemunhas dessa verdade que eles estavam pregando, que ele tinha pregado, que ele acabara de escrever. Eles, os apóstolos, são testemunhas dessa verdade. E os versículos 18 ao 21, ele vai dizer que a verdade também é atestada ou comprovada pelos escritos proféticos dos apóstolos. Então é assim que está dividido esse texto. Então vamos lá, vamos ver dos versículos 12 ao 15, essa primeira parte, quando ele diz que a verdade deve ser repetida. Versículos do 12 ao 15, diz assim: por essa razão, estarei sempre pronto para vos lembrar essas coisas, mesmo que já tenhais conhecimento delas,
e estejais firmados na verdade, que já está convosco. Olha só, é interessante que Pedro não está falando aqui para pessoas não cristãs. Pedro não está pregando aqui novamente aquilo que ele já havia pregado, aquilo que ele já havia anunciado. Ele não está aqui falando novamente para pessoas que não conheciam o Evangelho. Pedro está falando para irmãos. Pedro está falando para pessoas que já haviam crido em Cristo. E ele está falando o seguinte: olha, Cristo morreu pelos vossos pecados. A obra de Cristo em vocês foi essa, que pelo divino poder dele, ele deu para vocês vida, e uma vida piedosa. Pelo divino poder dele, ele fez com que vocês se tornassem participantes da natureza divina. Pelo devido poder, pelo divino poder dele, ele tirou vocês desse mundo pecaminoso. Pedro não estava falando para pessoas que não conheciam o Evangelho. Ele estava falando para crentes. Ele estava falando para pessoas que já conheciam. Ele estava falando para pessoas que já tinham fé em Cristo Jesus. Se não, o versículo 12, olha o que o versículo 12 diz: por essa razão estarei sempre pronto para vos lembrar essas coisas. Olha só, mesmo que já tenhais conhecimento delas, e estejais firmados na verdade que já está convosco. Mas se eles já conheciam, por que Pedro está repetindo tudo isso? Por que Pedro está falando para eles algo que eles já sabem? Por que Pedro está aqui novamente anunciando coisas que ele mesmo diz que eles já estão firmados nela? É muito simples. Ele diz no versículo 9 que se nós não vivermos de acordo com os versículos 5, 6 e 7, nós nos esquecemos, final do versículo 9, nos esquecemos da purificação dos nossos antigos pecados. Isso significa dizer que a verdade do Evangelho, ela não deve ser dita uma única vez e acabou. A verdade do Evangelho, ela precisa ser dita e redita, e dita novamente, e dita outra vez, até que as nossas vidas inteiras dependam do Evangelho. Não é uma pregação e pronto. É um ensino constante daquilo que Cristo fez por nós. Porque nós somos seres humanos, e como seres humanos nós temos a memória fraca. E esquecemos muito facilmente daquilo que Jesus fez por nós. De quando Ele foi na cruz, entregou a sua vida, derramou o seu sangue e fez por amor. Aquilo que nós, meros pecadores, jamais seremos capazes de fazer, e muito menos de merecer. Então Pedro está falando isso aqui para que eles nunca esqueçam daquilo que Cristo fez. Para que seja uma coisa constante na mente deles, que eles estejam sempre lembrando e relembrando do sacrifício de Jesus, de que Ele foi poderoso para nos dar vida quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que Ele foi poderoso para nos dar uma vida santa quando nós éramos mundanos. Foi o que Cristo fez, e isso precisa ser lembrado e relembrado. Não sei se você já ouviu essa frase,
Mas os evangélicos, eles precisam ser constantemente evangelizados. Não porque eles se desviaram, não. Mas o que alimenta o evangélico é o evangelho. E se ele não se alimentar do evangelho, ele vai se alimentar de quê? Como ele será alimentado se o evangelho não for dado como alimento? É por isso que Pedro está dizendo, olha, por essa razão, olha aqui o que ele está dizendo, por essa razão eu estarei sempre pronto para vos lembrar. É uma coisa constante. Eu estou pronto para vos lembrar isso. É algo que ele estava ali para fazer. É como se ele estivesse dizendo, olha, é para isso que eu estou aqui. Eu estou pronto para fazer isso. Eu nunca me cansarei de relembrar, de lembrar. E é interessante que aqui tem muita coisa de lembrança. Uma das coisas que ele vai lembrar aqui, nas duas cartas dele, aliás, tem muita coisa que Pedro parece que ele está trazendo à memória, daquilo que ele viveu com Cristo. Uma dessas memórias dele que a gente leu aqui é a transfiguração. Então Pedro, ele não apenas está dizendo para eles que ele, olha, eu estou trazendo aqui a memória de vocês, mas ele mesmo está trazendo a ele as suas memórias de quando ele viveu com Cristo, face a face, vivendo lá, caminhando, comendo com o Mestre, aprendendo do Mestre, orando com o Mestre. Então Pedro parece que está trazendo à memória dele todas essas coisas. Continuando no versículo 13. Considero justo despertar-vos com certas lembranças, enquanto ainda estou nesse tabernáculo. Olha o que ele está dizendo, olha, é justo fazer isso. É importante fazer isso. Aliás, é muito mais do que importante, é preciso. Quando ele diz que é justo, ele está falando de uma questão de necessidade. É necessário. É necessário fazer isso. É necessário nos lembrar essas coisas. Enquanto ainda estou nesse tabernáculo. É muito importante isso aqui. Pedro está falando da brevidade da vida. Quando ele diz, enquanto ainda estou nesse tabernáculo, ele está falando da brevidade da vida. E é muito interessante a analogia que ele usa aqui. Talvez, não sei se na sua tradução, talvez a única, pelo menos das que eu pesquisei, a única tradução que trazia tabernáculo do corpo era a linguagem de hoje. Mas todas as outras trazia tabernáculo, e apenas a Bíblia de Jerusalém trazia tenda. Porque a palavra usada aqui para tabernáculo é uma palavra derivada da palavra tenda. Então ele está dizendo o seguinte: considero justo despertar-vos com certas lembranças enquanto ainda estou nessa tenda. Então qual é a ideia de Pedro? Ele está falando da brevidade da vida. Então ele está dizendo o seguinte: lembra o povo no deserto? Lembra o povo no deserto? Eles saíram do Egito, passaram quanto tempo no deserto? Quanto? 40 anos. Eles estavam indo para onde? Para Canaã, que era o lugar aonde eles iriam habitar e morar. Enquanto eles estavam no deserto, eles ficaram em quê? Ficaram em
tendas. Eles construíram casas. Por que eles não construíram casas no deserto? Porque eles não iam morar lá. Então, já que eles não iam morar no deserto, para que construir casa? Eu só preciso construir uma tenda que eu posso desmontar e montar e ir embora. Porque eu estou de passagem no deserto. Então a analogia de Pedro aqui é perfeita. Ele está dizendo, olha, enquanto eu estou nessa tenda, nesse tabernáculo, por quê? Porque aqui eu estou de passagem. Não é a minha casa. Eu não moro aqui. Aqui eu vou desmontar a barraca enquanto eu estou a caminho do lugar aonde eu vou morar. Porque onde eu vou morar é no céu. É na eternidade, não aqui. Então ele faz essa analogia. Enquanto eu estou nesse tabernáculo, nessa tenda, porque aqui eu estou de passagem. Todos os autores do Novo Testamento, todos os apóstolos, eles tinham essa consciência de que a vida deles aqui era uma passagem. Tiago diz que a nossa vida é como uma neblina, que vai, que vem, que passa, num piscar de olhos. Não estamos aqui nessa terra usando a mesma analogia, a mesma metáfora. Não estamos aqui nessa terra para construir casas. Nós estamos aqui nessa terra vivendo em tendas, porque aqui não é o nosso lugar, aqui não é a nossa casa, aqui não é a nossa pátria. A nossa pátria está no céu. Aleluia. Mas enquanto a gente está aqui, a gente vai lembrar as mesmas coisas. Enquanto a gente estiver aqui, nesse tabernáculo, nessa tenda, a gente vai continuar pregando o Evangelho. A gente vai continuar anunciando aquilo que nós já anunciamos. Seja para cristãos, seja para evangélicos ou não evangélicos. Porque os não evangélicos se convertem pelo Evangelho. E os evangélicos continuam evangélicos por causa do Evangelho. É por isso que a gente, enquanto estivermos nesse tabernáculo, Pedro diz, continuaremos lembrando a vocês, porque isso é justo, porque isso é importante. Versículo 14. Sabendo que em breve deixarei este meu tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo assim me declarou. Lembra? Evangelho de João, capítulo 21. Jesus está com Pedro e ele fala para Pedro como Pedro iria morrer. Então olha o que Pedro está fazendo aqui. Ele está fazendo o quê? Relembrando, trazendo à memória algo que ele viveu com o Mestre. Abra lá, Evangelho de João, capítulo 21. Não desmarque aí que a gente já volta para aí. Evangelho de João, capítulo 21. É o último capítulo do Evangelho de João. Versículo 18. Todo mundo achou? Diz assim: em verdade te digo, que quando eras moço, te vestias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te vestirá e te levará para onde não queres ir. Com isso, ele se referiu ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. E havendo dito essas coisas, ordenou-lhe: segue-me. Então Pedro, ele está lembrando daquilo que o Mestre havia dito. Então ele está dizendo no versículo 14, olha, sabendo que em breve deixarei este meu corpo, deixarei este meu tabernáculo, como o Senhor Jesus Cristo assim já me declarou. E como é que ele sabia que estava em breve? Porque Jesus havia dito que, olha, quando tu era moço, fazia isso. Quando tu tiver velho, vai acontecer isso. E Pedro aqui já tinha mais de 60 anos.
Quando Pedro escreve a sua segunda carta, ele já tinha mais de 60 anos. Então ele sabia que estava perto de acontecer aquilo que o mestre havia dito para ele que aconteceria. E é interessante porque Jesus disse: olha, outro te pegará pela mão e te levará para um lugar que tu não irá querer ir. Ele estava dizendo aqui o tipo de morte que Pedro iria sofrer, porque ia ser uma morte horrível. E ninguém quer ter uma morte horrível. Então Pedro sabia que estava próximo da sua partida. Versículo 15. Mas procurarei esforçar-me para que depois da minha partida também tenhais lembranças dessas coisas em toda a ocasião. Eu não me canso de lembrar isso a vocês, porque isso é importante, ele está dizendo. E isso é importante porque vai chegar um dia, Pedro dizendo, que eu não vou estar aqui para lembrar. E vocês terão que lembrar. E olha que é uma coisa muito interessante que Pedro está dizendo, porque aqui tem duas conotações. A primeira é que eles iriam, agora era eles que iriam lembrar, e não mais Pedro, porque Pedro não estaria aqui. E que quando eles lembrassem, assim como agora é Pedro que está lembrando, quando eles lembrassem, eles iriam lembrar a outros, assim como Pedro está fazendo. Então ele está dizendo: olha, eu vou me esforçar para que depois da minha partida também tenhais lembranças, assim como eu tenho com o Senhor, que vocês possam ter lembranças e assim lembrar a outros, como eu estou lembrando a vocês. Então o que Pedro está fazendo aqui com eles é dizendo para eles que eles não podem continuar dependentes de Pedro, porque Pedro vai morrer. E eles precisam das próprias lembranças a respeito do Evangelho, e que essas lembranças precisam ser passadas a outros. Em outras palavras, o que Pedro está mandando eles fazerem aqui é amadurecerem na fé, é crescerem na fé, é não ficarem dependentes de alguém, mas eles conseguirem viver a sua vida lembrando do Evangelho, lembrando daquilo que foi ensinado para eles, para que eles não esqueçam e que eles possam lembrar a outros. Por que tudo isso é importante? Por que é importante lembrar do que foi ensinado? Por que é importante lembrar daquilo que foi passado para eles? Por que é importante lembrar do Evangelho? Por que é importante eles lembrarem daquilo que Cristo fez por eles? Por que tudo isso é importante aqui na carta? Por que é importante lembrar essas verdades? Por que é importante lembrar a verdade? Porque para a gente não cair na mentira, no erro, no falso ensino. Essa é a importância de saber a verdade. Quanto mais eu sei a verdade, quanto mais eu sei aquilo que é a verdade da Escritura, menos suscetível ao erro eu vou ser. Por isso é importante estar lembrando de tudo aquilo que eu já aprendi, mas que eu não posso esquecer, que eu esteja sempre me recordando aquilo que Cristo fez por mim.
daquilo que é a verdade do Evangelho, para que eu não possa cair nas garras de um falso Evangelho, de um falso ensino, de falsos mestres. Como ele vai começar a refutar a partir do capítulo 2, que é o que a gente vai ver na semana que vem. Então a lembrança da verdade é o que faz a gente refutar o erro. Mas em segundo lugar, em primeiro, os versículos 12 ao 15, ele fala que essa verdade precisa ser repetida, relembrada. Os versículos 16 e 17, ele vai dizer que essa verdade, ela foi atestada por testemunhas oculares, que são os apóstolos. Acompanha aí, versículo 16 e 17. Porque não seguimos fábulas engenhosas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então é importante porque, aparentemente, os falsos mestres estavam ensinando que tudo aquilo que eles estavam ensinando ao povo, que os apóstolos estavam ensinando, não passavam de fábulas, não passavam de mitos. E Pedro está dizendo para eles: olha, negativo, nós vimos isso. Eu não estou falando de coisas que alguém me contou, eu estou falando de coisas que eu vi, que eu fui testemunha. Eu vi a transfiguração, eu estava lá no monte com Jesus, quando a voz veio do céu e disse: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Eu estava lá. O meu testemunho é verdadeiro, o que eu estou falando é verdade, a minha palavra é verdade, porque eu vi. E não somente eu, mas os apóstolos, os discípulos. Nós somos testemunhas dessa verdade. Nós não somos seguidores de fábulas. Nada é mentira. Nós testemunhamos. Não tem aquele ditado, né? Eu vi com esses olhos que a terra há de comer. É mais ou menos isso que Pedro está dizendo aqui. Com esses dois olhos que a terra há de comer, eu vi. Eu vi Jesus abrir os olhos de um cego. Eu vi Jesus ressuscitar mortos. Eu vi Jesus fazer coxo andar. Eu vi Jesus fazer paralítico saltar. Eu vi Jesus transformar água em vinho. Eu vi Jesus acalmar a tempestade. Eu andei sobre as águas, Pedro podia dizer. Não são fábulas, são verdades, e eu sou testemunha delas. Não acreditem no que eles estão dizendo. Não acreditem quando eles dizem que tudo isso é mito, é fábula, porque eu sou testemunha desses acontecimentos. Versículo 17. Porque ele recebeu honra, glória de Deus, Pai, quando pela glória majestosa a seguinte voz lhe foi dirigida: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Eu vi a glória de Deus descer, eu vi a voz de Deus, eu ouvi a voz dele dizendo que Jesus era o seu Filho. Não são fábulas, são verdades. Tudo que nós anunciamos para vocês, toda a obra de Cristo, tudo aquilo que vocês devem viver como cristãos,
tudo aquilo que eu estou lembrando para vocês não são fábulas, são verdades. E nós somos testemunhas oculares dessa verdade. Em outras palavras, Pedro poderia dizer, ou estava dizendo, podem crer no que eu estou dizendo. Porque o que eu estou dizendo, eu não aprendi de boca de ninguém. Eu mesmo vi. Eu sou testemunha. Então o que eu estou dizendo para vocês é algo que eu presenciei. Porque eu estava lá. Eu ouvi quando Deus chamou ele de filho. Eu vi. Eu sou testemunha. Amém? Por último, ele diz que, primeiramente ele disse que a verdade tem que ser repetida. Em segundo lugar, ele disse que a verdade deve ser atestada por testemunhas oculares, que eram os apóstolos. E aliás, isso é importante também, porque o ensinamento dos falsos apóstolos não tinha testemunhas oculares. Não tinha ninguém que pudesse ter dito, olha, eu vi. Então a verdade pregada por Pedro era uma verdade atestada, tanto pela questão da sua testemunha ocular, como em terceiro e último lugar, a verdade que eles estavam pregando, ela também era atestada pela Escritura Sagrada. Versículo 18 ao 21. E nós mesmos ouvimos essa voz dirigida do céu quando estávamos no monte com eles, no Monte Santo com ele. Versículo 19. Assim, temos ainda mais firme a palavra profética. E fazei bem em estar atentos a ela, como a uma candeia que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vosso coração. Então o fato deles terem sido testemunhas oculares fortalece mais a firme palavra profética, que até então não havia sido registrada por eles. Até então, eles ainda estavam escrevendo aquilo que nós conhecemos como o Novo Testamento. Mas a segunda carta de Pedro é um desses escritos do Novo Testamento, que tinha a sua autoridade profética. Como é que nós sabemos disso? Os livros do Antigo Testamento, praticamente todos eles foram escritos por profetas. Ah, mas Davi era rei, mas ele era profeta. Moisés era o quê? Era sei lá, né? Era meio egípcio, meio hebreu, mas ele também era profeta. Todos os autores do Antigo Testamento eram profetas. E eles tinham de ser. Porque só os profetas eram autorizados a receber de Deus essas revelações e registrá-las. No Novo Testamento, a função que o profeta do Antigo Testamento exercia, ela recai sobre os apóstolos. Então, os apóstolos do Novo Testamento, eles têm a mesma função profética que os profetas do Antigo.
E a função era receber de Deus essa verdade e registrar ela. Então o que Pedro está dizendo é que essas profecias que eles iriam registrar, essa verdade que eles estavam ensinando eles, elas tinham mais firmeza, porque eles eram testemunhas oculares. Isso era a maior confirmação dessa palavra profética. Era uma confirmação daquilo que eles iriam registrar e que porventura, ou posteriormente, aliás, se tornaria a escritura sagrada do Novo Testamento. Em outras palavras, Pedro está dizendo: nós, as testemunhas oculares de Cristo, nós temos a verdade. Os falsos mestres não. Nós temos a mesma autoridade profética. Os falsos mestres não. Então o nosso testemunho, a nossa palavra profética é mais confirmada pelo nosso testemunho ocular. É isso que Pedro está dizendo para eles. Versículo 20. Sabei antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular. Talvez os falsos mestres aqui estavam pegando a Escritura do Antigo Testamento e estavam interpretando elas a seu bel prazer. A maneira como eles achavam que ela era para ser interpretada. E Pedro está dizendo: não, nenhuma profecia é de particular interpretação. Toda profecia tem uma interpretação apenas. Só uma. Eles não podem interpretá-la da maneira que eles querem, porque eles não são autorizados para isso. Os apóstolos eram. E ele conclui, versículo 21. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Tudo que esses homens escreveram, tudo que eles escreveram que entrou aqui no cano das Escrituras se tornou palavra de Deus. E é essa que é a palavra que tem autoridade. Não são novas revelações, não são atos proféticos, mas é a Escritura que tem toda a autoridade. Porque ela e somente ela é a palavra de Deus. Glória a Deus. Então o que Pedro estava dizendo para eles: não dê ouvido a esses falsos mestres, porque eles não têm autoridade. Só os homens santos de Deus, que foram movidos pelo Espírito Santo, é que falaram da parte de Deus. E só um detalhe, irmãos: a inspiração da Escritura não estava nos seus autores. A inspiração da Escritura está no que eles escreveram. Eles não eram infalíveis, mas o que eles escreveram, e que hoje se tornou a nossa Escritura, isso sim é infalível. Não falha e não tem erro, porque a Escritura é a nossa autoridade. Ela, e somente ela, tem autoridade na igreja. Você crê assim? Amém. Eu disse isso já muitas vezes aqui e repito. No dia que eu começar a pregar o que não estiver na Escritura, não me escute. Me deem ouvido enquanto eu estiver pregando aqui. Amém? Queria 3 lições rapidinhas aqui para nós.
3 lições. Pedro disse uma coisa muito interessante nos versículos 12 ao 15. Ele disse: olha, o meu tempo está acabando. E enquanto eu estiver aqui, eu vou continuar lembrando a vocês sobre essas coisas. A primeira lição para nós é: o que nós temos feito com o nosso tempo aqui? Pedro está dizendo: enquanto eu estiver aqui nesse mundo, enquanto eu não sair desse tabernáculo, vou continuar fazendo isso. Nós, como temos usado o nosso tempo aqui nessa terra? Será que temos aproveitado o nosso tempo aqui? Ou temos gasto o nosso tempo com coisas que não faz sentido nenhum para nós? Com coisas supérfluas, com coisas que não vai acrescentar em absolutamente nada. Como temos gastado o nosso tempo nessa terra? É a primeira lição que eu gostaria que nós pudéssemos pensar. Segunda lição, Pedro diz para eles, lembrando a eles sobre essa verdade, Pedro está dizendo para eles que eles precisam preservar essa verdade. Olha, lembrem-se, para que quando eu partir, vocês também possam lembrar. Pedro está dizendo para eles preservarem aquilo que eles haviam recebido. A lição para nós é: nós temos preservado a verdade? Nós temos preservado aquilo que nós recebemos? O que nós temos feito com aquilo que nós recebemos? Porque é preservando essa verdade que a gente vai conseguir identificar os erros. A pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos é: nós conseguimos identificar o errado? Quando a gente ouve uma pregação, quando a gente ouve um estudo, quando a gente lê uma frase, a gente acha aquela frase bonitinha, então a gente consegue identificar se ela está errada ou não. A gente consegue identificar o erro de acordo com o que está escrito. Eu consigo lembrar aquilo que eu recebi e identificar o errado, ou eu engulo tudo como sendo algo certo? Ou toda pregação para mim é uma bênção? Ou toda pregação para você diz: olha, isso é de Deus. Pedro está pedindo para eles lembrarem, preservarem a verdade, para que eles possam refutar o erro. Nós temos feito isso? Temos conseguido fazer isso? Ou a gente tem engolido tudo que é oferecido para nós? Pense nisso. Na próxima vez que você ler uma frase bonitinha e achar legal, veja se ela é bíblica. Veja se a Bíblia apoia o que está escrito ali. Porque nós recebemos a verdade. E essa verdade precisa ser preservada. Amém? E a última lição é que a Bíblia é a nossa autoridade. Ela, e somente ela, é a nossa verdade. E é somente ao saber a Escritura Sagrada que nós estaremos aptos a identificar os falsos mestres e os falsos ensinos. Enquanto a Bíblia não for a nossa autoridade, enquanto a Bíblia não for a nossa única regra de prática e fé, nós estaremos suscetíveis ao erro. Então saia daqui hoje tendo a convicção de que a Escritura Sagrada, a Bíblia, é a nossa única autoridade.
E é só através do conhecimento dela que nós saberemos identificar aquilo que está errado. Amém? Que o nosso Senhor em Cristo nos abençoe.